Bom dia, pessoal. Vamos continuar a nossa semana, né? Do dia 15 ao dia 19, né? O assunto continua, né? A função gráfica, dá uma olhadinha aí, ó, tá? E a proporcionalidade, tá? Se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Espero que vocês cada vez mais vão entendendo, tá bom? Um abraço. Vamos continuar a aula. Essa aula 1, né? Você vai ver aí que tem um gráfico. O gráfico não é o eixo Y e o eixo X. O gráfico é essa reta crescente, correto? Bom, alguns alunos têm dificuldade, isso aqui são grandeza, voltímetro, né? Vai medir a diferença de potencial, é os volts, né? Da física, tá? E o I é corrente elétrica, são os amperes, tá? Então eu escrevi aqui, ó, voltagem em relação aos amperes, tá? Não precisa se preocupar com essa aula de física, então essa diferença de potencial, né, é de acordo com os amperímetros aqui da física, tá? Mas vamos pensar no desenho, tá? Então eu estou vendo aqui, ó, 0, o parzinho 0, 0, esse ponto é 2 e 10, esse ponto é 4 e 20, esse ponto é 6 e 30 e esse ponto é 8 e 40. Então, vamos achar que a tal de constante, né? A tal de constante é uma razão de proporcionalidade. Então vamos ver lá, ó. Primeiro vamos ver o ΔY, a altura, né? Então esse ponto aqui foi na altura 10, tá? Na altura 10. Para uma distância aqui na horizontal de 2, tá? Na horizontal é ΔX, tá? Continuando nessa razão, então vamos lá. Altura 20 ao 20 para 4. Sempre dá o mesmo resultado, tá? 30 para 6, 30 para 6. E tem o último aqui, 40 para 8, tá? Então, na tabuada, né? 10 dividido por 2, constante 5. 20 dividido por 4, 5. 30 dividido por 6, 5. Né? 40 dividido por... 40 dividido por 8. Dá 5. Então, todos deu 5. O que seria esse 5? Seria 5, né, volts para cada um ampere. Ampere, que fala, né? Então, isso é uma razão. Então, deu K igual a 5, tá? Isso dá para fazer por regra de 3, beleza. Quem quiser fazer, pode fazer a regra de 3, não tem problema. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou dar só um exemplo. 2 está para 10, né? 2 está para 10, assim como 4 está para 20, correto? Multiplicando em cruz dá certinho, ó. 2 vezes 20, 40, 4 vezes 10, 40. Então, realmente é proporcional, tá? Existe um assunto dessa aula, né? Então, o Y, ele funciona de acordo com o X, né? Da seguinte maneira, rapidinho, né? É só perceber que cada um sobe 5, então é 5x, tá? Futuramente vocês vão aprender que para cada x que tiver aqui no eixo deitado, você multiplica por 5, porque vai subindo de 5 em 5, tá? Subiu 5, subiu 5, subiu 5, subiu 5, tá certo? Vamos partir para a atividade aí número 2, situação 2, tá? No eixo Y, nós temos aqui o consumo médio de oxigênio. Respiração, vamos dizer assim, tá? E aqui o tempo por minuto. Então aqui está mostrando, ó, em 2 minutos, 10 litros e meio, tá? Então 10 litros e meio em 2 minutos, tá? Qual foi o outro ponto? Tá aqui, ó. Então eu falei esse aqui, ó, 10,5 para 2 minutos. Aqui já são 4 minutos, tá? Quantos litros? 21,0, tá? E assim por diante. Se eu quiser o 6, eu consigo, né? Se eu quiser o 3, eu consigo. Então, essa variação de Y, né? De oxigênio, né? Para a variação do tempo, que é o X, sempre dá uma constante. Vocês conseguem enxergar essa constante? 10,5. Só pensar em R$10 dividido por 50 centavos. Dividido por 2 é metade. Então, por minuto tem 5, que é metade de 10,
e 25, que é metade, né, do 50, tá? Então, nós temos aí, ó, para cada 1 minuto, 5 litros e 25, tá? Então, essa aí é a proporção. Então, essa reta aqui, ó, né, se eu quiser saber, se eu dividir, na realidade, né, se eu dividir o oxigênio pelo tempo, sempre dá essa constante, tá? Então, se eu passar o x que está dividindo, multiplicando, fica x vezes o k. Como nós já achamos o k 5,25, essa seria a função dessa história aí, correto? Vamos para a aula número 2. Bom, a aula número 2 já é uma reta decrescente. Vocês estão vendo aqui que começa no número 12, né? O y lá, está lá no número 12. E vai caindo, né? Esse caindo que é o problema. Então, veja bem aqui, ó. De 0 a 3, ele saiu do 12 e veio para a altura 6. Então, ele caiu aqui, ó. Ele caiu 6 em 3. Mas o que é a grandeza? Pode ser uma grandeza, né? Alguma coisa que a cada 3 cai 6. Se você anda mais 3, ele cai mais 6, tá? Então, vamos fazer essa razão de proporção aí, tá? Vamos fazer o seguinte. Então, existe uma variação no eixo y pela variação no x, tá? Eu vou achar essa constante aí, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês que caiu 6 durante 3. Ah, mas não quero 3, eu quero esse 6, tá? Então, pode ver que ele saiu do 12 e foi para 0. Então, ele caiu 12. Caiu 12 para 6. Então, entra a maquininha aqui, ó, entra x, sai o f de x, que é a função. Sai o y, tá? É só uma maquininha. O que é uma função? Você pega um x e vê o valor do y que deu, tá? Para vocês que estão com dificuldade de entender, é só olhar aqui, ó. Para o x3, colocou 3 na maquininha. Vamos colocar 3 na maquininha. O que vai sair? A altura 6, tá? Então, quando coloca 3, sai 6. Mudando de cor aqui, vamos colocar outra aqui, ó. Se coloca 6, o que vai sair? Nada, 0, porque o 6 aqui é 0. Então, essa reta decrescente mostra que a cada 3 cai 6, tá certo? Então, essa constante é 12 por 6, 12 dividido por 6, 2. Então, a cada 1, ele está caindo 2, tá? Se for 1 segundo, está caindo 2, tá? É um exemplo. Vamos para outra agora, rapidinho. Então, não esqueça da maquininha lá, ó. Entra x, sai y, correto? Onde que começa o gráfico? Estamos aqui, ó, no 50, tá? Então, esse próximo ponto aqui está na altura 40. Ele estava no 50 e veio para o 40. Então, aqui, ó, ele caiu de 50 para 40, ele caiu 10. E aqui ele andou no eixo x 100, tá? Então, vamos colocar aí, ó, o ΔX em 100, aqui que é distância, em 100 km. Quando ele andou 100 km, o litro, o consumo do tanque, né, caiu 10, correto? É o ΔY, tá? Então, eu vou achar essa constante fazendo assim. Tem mais algum aí? Tem. Se eu for a 200, ele já cai para cá. Essa altura aqui está 30. Do 50 para o 30, ele estaria caindo 20. Então, cai 20 para 200. E eu posso continuar aqui, ó. Esse ponto aqui estava no 50 e veio para o 20. 50 para 20, caiu 30 para no eixo x 300. Se você perceber, não sei se deu para perceber, mas você corta, dá 1/10, né? 20 dividido por 20 dá 1, com 0 embaixo, todos vão dar 1/10. Corta, 1. Então, ele está fazendo 1 litro por 10 quilômetros que ele está correndo com o carro, com a distância, tá? Então, essa constante está aí, né? Dessa reta decrescente, tá? Só de motivo de curiosidade para frente, ele começa no 50 e vai caindo quanto? 1/10, 0,1x, tá? Então, o x entra aqui, vou dar um exemplo aqui. O x entrou como 400. 400. O que vai sair no y? 10, na altura
10. Correto? Então ele caiu de 50 para 10, ele caiu 4, né? Caiu 4, né? Para 400. Correto? Então 4, vamos ver, 400, né? E aqui ele caiu 40 na realidade. Então você corta, também dá 1/10, tá? Esse 1/10 é o nosso K, tá? Tá caindo, então essa constante é negativa, tá?